Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Sem ela não seria possível esse congresso, né? Agradecer o Paulo, que foi o idealizador do congresso. Também a toda a equipe da BIMEI, a diretoria, que nos auxiliou muito durante todo esse tempo. Falar de laser, para mim, é como falar dos meus filhos, né? Aliás, eu estou no segmento há 15 anos, minha filha mais velha tem 14, então minha experiência se combina aí com ela, né? Como todos já sabem, eu vim do ramo de direito, então aprendi a fazer desenvolvimento tecnológico da forma correta, né? Com muita ética, com muita seriedade, como outros fabricantes por aqui, inclusive presentes, que respeitam essa norma, né, de desenvolvimento industrial. Bom, o processo inovativo do laser, então a gente vai falar sobre isso. Eu trago para vocês só uma lembrança, todos já sabem, né, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, né? Como é que nasceu isso, né? De onde veio? Einstein já tinha descoberto alguns filamentos da luz, né? E aí de lá para cá isso veio se desenvolvendo. Em 1959, Gordon Gould usou pela primeira vez o acrônimo laser, né? E trouxe uma nova era para o mercado, né, industrial. Theodore Harold Manning produziu o primeiro laser em 1960. Pô, que legal! Lá nasceu toda essa vivência, né, esse começo de vivência que a gente está passando hoje. A evolução se deu a partir de 70, com as primeiras máquinas produzidas para o mercado industrial comercialmente. As tecnologias mais utilizadas para a indústria de transformação. Começou-se com o IAG, né, um filamento de lâmpada que se propagava através das lentes focais, né? O CO2, que já utiliza gases para geração e vem para alguns segmentos diferentes. Depois, dentre outros, né, a gente nem vai falar todos aqui, eu estou tentando focar no que é usado na indústria metalmecânica, que é o tema hoje, né? Então, o laser disco, ultravioleta e fibra ótica. Bom, como falar de toda essa evolução aí, né? Perdão, pessoal. A tecnologia de fibra ótica é o que vem se destacando, né, de uma geração de desenvolvimentos tecnológicos com algumas surpresas, né? Começou em 2008 a primeira máquina de laser fibra ótica para cortes de chapas finas, né? No Brasil a gente ouviu muito isso, né? O laser é só para chapa fina, né? O laser não corta chapa grossa. O laser não tem como dar um acabamento em chapas mais grossas. Eu fui um dos posso me julgar, um dos que mais lutou para mudar esse paradigma, porque lá fora a gente via que acontecia de maneira condensada o corte de chapas mais grossas, né? E dependia um pouco de evolução. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que podia se cortar com oxigênio, aço carbono, podia se cortar com nitrogênio, tinha uma tendência de poder cortar algumas chapas mais finas com ar comprimido, e isso foi sendo desenvolvido. O aumento das potências, né, se deu... Qual que era a grande dificuldade de aumentar a potência, né? Para você cortar mais espessura, você precisava de mais potência. Qual era a dificuldade do mercado nisso? A dificuldade era que, se você tem muito potência, você tem muito calor na tocha, no sistema de fibra, na chapa. Então, como trabalhar isso tudo? Isso depende de know-how. Então, alguns fabricantes foram se desenvolvendo, se especializando no know-how de cortes com nitrogênio, ele refrigera mais. Automaticamente, o ar comprimido ele tem 72% de nitrogênio, né? Então, também é uma tecnologia que, quando bem aproveitada, pode trazer um custo-benefício interessante. Aumento de eficiência se deu no nitrogênio e no ar comprimido, tá? Hoje a gente consegue cortes de chapas mais rápidos, com altíssima qualidade,
Então, eu vi até de manhã o pessoal, na apresentação anterior, foi uma das dúvidas, né? Como é que é a questão da qualidade no corte de fibra ótica? Isso hoje está bastante desenvolvido, tá? Isso está bem... a tecnologia avançou de forma tamanha que hoje você aplica em... Eu corto hoje 25 milímetros com ar comprimido ou com nitrogênio, até mais, no carbono, tá? Então, é uma eficiência a se considerar, uma evolução tremenda. E isso aconteceu agora. É recente corte com chapa grossa. Por quê? Altas potências, 12.000, 15.000, 18.000, 20.000 watts. A gente já tem de série equipamentos no mercado aí de várias marcas com 20.000 watts de potência. Isso permite uma revolução no corte. Altas velocidades, dentre outros. Vamos lá. Corte sobre os gases de corte, né? Corte com oxigênio. Com oxigênio, você tem a vantagem de usar pouca pressão, né? Baixa pressão. A eficiência do corte no carbono é notável. Ele dá um corte pretinho, liso, bem acabado, né? Porém, para quem vai pintar isso, tem o problema da oxidação, né? Quando você corta com oxigênio, normalmente fica uma carepa no corte que pode te prejudicar uma pintura, dar um desplacamento posterior, tem que fazer um retrabalho ali para quem vai usar tinta, né? É uma deficiência, eu entendo aí. A velocidade é baixa no corte com aço carbono. O plasma, outras técnicas são mais eficientes, às vezes, dependendo da espessura. O que não é uma realidade quando você tem o nitrogênio, né? Além da dependência do gás, você vai ficar sempre dependendo da companhia de gás para te fornecer o oxigênio aí. No nitrogênio, a pressão de trabalho é entre 15 e 28 bar de pressão. O que acontece? O cara precisa ter bastante pressão para conseguir cortar com ele, né? Ele resfria, deixa a peça branquinha, um corte bonito, mas ele fica meio rajadinho, assim, visualmente ele fica um pouco rajado. Não é aquele corte que a gente tem quando está se cortando com oxigênio, né? Porém, altamente eficiente, né? Grande volume de consumo de gases, pode atingir 80.000, 120.000 metros cúbicos mês, dependendo se o cara operar 3 turnos. A gente tem no Brasil empresas que estão dependentes das companhias de gases, né? E isso, para quem é usuário, vai entender que é uma loucura, né? Chegou no final do mês, cara, a conta vem, não tem jeito. Já com ar comprimido, o processo trabalha... Eu estou falando em espessuras mais grossas, tá? Entre 8 a 14 bar de corte. Você pode usar 2, 3 em chapas finas? Chapas finas. Eu estou falando aqui de espessuras grossas. Quando você trabalha com 8 a 10 bar, você tem alta velocidade no corte. Igual ou superior ao nitrogênio, tá? Ela não é inferior. Então, no nosso processo, com segurança, você vai conseguir cortar com ar numa velocidade equivalente ao nitrogênio. Perfeito. Produtivo com mais eficiência. Tem um custo legal de produção, né? Você não depende do gás, a independência com relação aos gases. Isso te traz o que hoje? Eu entendo, eu estou aqui para falar de inovação. Eu entendo que talvez no laser, cortar chapa grossa com ar comprimido seja a maior inovação do mercado, do segmento, tá? No laser de corte, tanto 2D como 3D, corte de tubo, hoje a gente usa tudo com ar. Então, é um desempenho diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Perfeito? Aqui vocês estão podendo ver cortes com velocidade normal, cortes com velocidade média e com altíssima velocidade, né? Isso é com ar comprimido, 5 milímetros de aço inox. Então, está aí a tecnologia chegando e tem alguns paradigmas aí para serem quebrados, né? Tecnologia de solda laser. Bom, na solda laser, o Brasil ainda tem poucos clientes usando, né? Poucas indústrias que estão utilizando essa tecnologia, aplicando mesmo. Alguns tentaram, não conseguiram, tem dificuldade. Realmente tem muito paradigma para quebrar em cima disso. Iniciou-se com o laser IAG, que é o laser de lâmpada, né? Na sequência, evoluiu para o CO2, mas é um processo caro, difícil de robotizar, então precisava de equipamentos mais segmentados, né, com máquinas CNCs específicas para aquele processo. Então, vou fazer a solda de um disco de freio.
Aí desenvolve-se um sistema específico, 2, 3, 4, 5 eixos, para atender aquela peça. E não é flexível, né? A manutenção constante do sistema de CO2 também é um problema e inviabiliza muito o processo, né? CO2 depende de gás para gerar laser. CO2 depende de espelho para transportar esse laser. Mesmo aqui, se você fizer um sistema robotizado, algumas indústrias de fornecimento tentaram e venderam alguns processos robotizados com um sistema óptico. Isso é uma loucura, né? É difícil você conseguir ter um custo-benefício que vale o investimento, né? Eu vejo dessa forma. A fibra veio revolucionando isso. Custo baixo, a manutenção eficiente, não tem muita manutenção, né? Você trabalha com vida útil, eventualmente tem aí um contratempo, a manutenção existe para isso, mas é rápida a reparação, você substitui o módulo, é plug and play. As maiores potências e você também, além do CNC, pode robotizar, né? Então, eu entendo que a fibra ótica na solda laser foi a inovação que permitiu a aplicação. Então, hoje a gente está vendo muita indústria automobilística, indústria do segmento de cozinhas industriais, indústria de segmento de componentes eletrônicos, a própria Apple, né? Hoje você pega um iPhone, ele foi cortado, soldado e gravado a laser. Quer dizer, esse é um grande case de sucesso, né? 70%, 80% do iPhone usou aplicação laser para ser feita. Eu falo iPhone, mas se você pegar um iPad, se pegar um Motorola, hoje a maior parte deles são feitos através da tecnologia laser. Então, como era a nossa indústria, como ela está, né? E depois a gente vai ver para frente como é que ela vai se transformar. Na solda laser, a gente permite hoje muitos fabricantes de automóveis, é o que mais está sendo usado na solda com robotização, com células produzindo em quantidades inimagináveis, com alta velocidade, pode ser com scanner ou sistema de tocha, ele permite essa flexibilidade, atinge locais de pouco acesso, tá? Então você solda muito fácil hoje com laser. Vamos para o próximo. A tecnologia de gravação a laser, ela é antiga, né? Já se usa desde o IAG, depois bomba de diodo, o próprio CO2, que não se aplica muito para metal, a não ser que seja um alumínio com tinta, alguma coisa assim, né? Ou um metal com tinta para você tirar a tinta sobreposta. Mas para o metal, e é o nosso foco aqui falar de metal mecânica, talvez essas 3 tecnologias, né, a última aí, a de fibra ótica, sejam o que destaca a eficiência, né? A evolução dela. Eu aqui vejo como uma inovação a fibra, né, que permitiu baixar o custo produtivo, baixar o custo de manutenção, baixar o custo de aquisição do equipamento. Então, na fibra ótica, na gravação a laser fibra ótica, hoje a inovação é robotizar, né? Já tem empresas no Brasil robotizando, com robôs colaborativos, a produção de gravação a laser. Dá para imaginar isso? Não. Se o cara produz brinde e está robotizando a produção de brindes personalizados, que é uma coisa que custa centavos, né? Todo mundo tem uma caneta aí, essa caneta foi gravada a laser, né? Então, assim, quando você imaginou que o cara ia produzir lá 500 mil de brindes gravado a laser robotizado? Isso está acontecendo no Brasil. Então, a indústria mais pesada tem que olhar para isso também. Você vai buscar eficiência com investimento. Você não pode tentar buscar eficiência se privando de algumas coisas, né? Ontem a gente teve a possibilidade de ver o pessoal do Ministério da Economia, do EMEDIC, que estava aqui falando, não, nós estamos prontos, vamos ser rápidos, a economia precisa de inovação, o mercado precisa, a indústria precisa. É isso aí mesmo, eu vejo dessa forma. Hoje, quem não se especializar está perdendo espaço para o concorrente. E share, gente, é tudo na empresa. Se você perder o espaço, o mercado vai te engolir. É muito rápido. Muitas empresas ainda não perceberam, mas hoje tem uma invasão mundial aqui no Brasil, né? E uma necessidade de o Brasil agir nos outros países. Então, como que eu vejo a indústria nacional aplicando
comercializando e interagindo com o mercado industrial internacional, ou com o mercado de máquinas e equipamentos, seja ele na área de usinagem, molde ou o que quer que seja. Se a gente não tiver eficiência, não existe competição. Então, na minha forma de enxergar, seja no processo mais simples, e eu quis focar na gravação, que é uma coisa que ninguém mais dá bola no Brasil, tem um monte de gente fazendo, é um mercado totalmente prostituído, mas você compra uma gravadora hoje de fibra ótica por R$30 mil. Eu não estou dizendo a qualidade. Tá? Também tem de 100, tem de 50, de 200. Eu estou falando que você compra. E aí você escolheu o fabricante, é uma questão de quanto tempo eu vou usar isso, né? Como é que eu vou aplicar isso? Qual é o meu budget? Muitas vezes o cara não tem budget para comprar uma mais cara, mas se ele comprar uma baratinha, quebra um galho, daqui a um ano ele fez budget e vai para uma nova. Tem muito isso, né? Tem equipamento aí que não está durando um ano. Mas vamos lá. Pessoal, inovação tecnológica. Quem diria que o laser ia limpar material? Né? Limpeza laser. Aqui eu guardei um tempo específico para falar de... Será que tudo que a gente vê no mercado se aplica? De que forma isso se aplica? Né? Equipamento, em média, de 200 a 300 watts. Não adianta pôr 2.000, 5.000 watts por enquanto no laser, porque você vai furar a peça e não vai limpar. Né? A gente não pode esquecer que o laser ele tem uma onda de 1084 ali, Newmans. Você tem uma radiação nível 4. Então, o equipamento de laser precisa de proteção, óculos de segurança, sistema de janelas com vedações. Não é só para o operador, quem está em volta. Né? Isso é muito sério. O mercado do Brasil tem norma, pede isso, então tem que tomar cuidado. A gente vê muito fabricante de laser hoje dispondo máquina sem fechamento, expondo até em feiras, sem nenhum sistema de segurança. Isso é complicado. Talvez lá na China, onde a norma de segurança é você cuide da sua vista, porque senão você não vai ter emprego, e a responsabilidade é sua, ou do seu dedo, ou do seu braço. Aqui no Brasil, não. Você já imaginou o futuro? Quantas ações indenizatórias do direito vai ter? Eu sou advogado por formação, não aplico mais o direito na minha vida comercialmente, mas os princípios eu ainda preservo. E eu vejo isso como talvez o maior crime que o mercado brasileiro está cometendo nas aquisições de equipamentos sem sistema de segurança. Isso é muito complicado. Tá? Então, cabe um alerta aí, até principalmente para o pessoal da IPG que está aí, né? Nem sempre os equipamentos vêm com laser da IPG, mas talvez filtrar um pouco mais a utilização dos equipamentos, porque vocês são corresponsáveis, ao meu ver. Né? Quando você vende um equipamento onde você sabe que ele pode causar um prejuízo ou um dano a terceiro, muitas vezes irreparável, irreversível, tem uma responsabilidade aí. Então, cabe a gente ter cautela nesse setor, né? Tomar cuidado com isso. Eu me preocupo muito com isso. Aplicação com segurança complexa. Por que complexa? Normalmente, está sendo aplicado a limpeza do laser nas peças grandes, pesadas. E aí é flexível. Senão, não tem aplicação. Você não vai fazer um CNC para limpar um eixo rotativo que você deve ter 2, 3 por ano para limpar. Ele não se aplica a outra coisa. Então, aqui, normalmente, o pessoal ou está botando no robô, ou manualmente. No manualmente, a irradiação é grande. 200, 300 watts já tem uma radiação complexa. Ela é considerada prejudicial acima de 500 watts, tá? Mundialmente. Outros falam em 100. Ainda tem uma dúvida nesse quesito. A possibilidade de aplicação com robotizado é o que eu aposto que seja uma solução aqui. Tá? Pegar na mão, jogar para o peão dentro da fábrica, do jeito que é o mercado nacional, você vai ver um querendo matar o outro lá dentro. Entendeu? Deixa eu te dar uma laser aí. A gente corre esse risco. Né? Tratamento térmico. Tratamento térmico. O que é isso, né? Com laser?
é revolucionar também. Muitas vezes, para você tratar uma peça, você tinha que botar ela dentro de um forno, fazer o processo de têmpera, depois você resfriar e fazer um trabalho. Aqui, você consegue levar o robô e fazer localizado. Às vezes, a peça não precisa do tratamento inteira, ela precisa só de um pedacinho, só naquele ponto que eu quero tratar. Então, aqui o tratamento, eu acho que é uma inovação fantástica para o mercado. Tá? Ainda é caro, a gente não vê muita aplicação, mas o que a gente percebe é que tem um zum entre os industriais, porque todo mundo quer saber dessa coisa aí. O que é o tratamento de superfície? Me fala mais disso. Posso fazer um pontinho, tenho que fazer a peça toda. Então, isso talvez seja uma das apostas para o futuro. Tá? Ele se consegue com potências hoje não relativamente tão caras, né? Com 2, 3 mil watts, com 5 mil watts, com 500 watts, você faz a têmpera de uma peça. Depende da aplicação. Então, são equipamentos que, com aquisição de payback baixo, né? E com muita possibilidade de aplicação. Então, fica a dica aí para vocês estudarem um pouco mais sobre isso. A gente tem muito material técnico, então, se alguém tiver dúvida e quiser falar comigo posteriormente, eu vou ter o maior prazer de tentar orientá-los no que eu sei e buscar uma solução no que vocês precisem. Queria falar mais um pouco aqui, né? Buscar uma solução não é só para o consumidor final, né? Gerar esse debate, onde a gente tem outros concorrentes, Trunf, Bystronic, Dard, outros clientes, usuários. Isso é poder melhorar a tecnologia, gente. Há 15 anos, eu frequento a China e eu assisti ali uma revolução pessoal. O chinês, há 15 anos atrás, não falava inglês. Hoje, se você andar na rua, qualquer criança de 3 anos conversa contigo em inglês e te questiona. Ela não fica só ali olhando você, não. Como você está? O que você fez ontem? Entendeu? Como é seu nome em inglês? Isso é muito bom. Eles se revolucionaram, se reinventaram. E eu estou assistindo o Brasil com uma necessidade imensa disso, de se reinventar. Como fazer isso, gente? Não tem jeito, arregaça a manga, não tem outra fórmula. Você tem que acreditar no país, primeiro. Segundo, participar de ações que possam fazer o Brasil ser melhor. Né? Eu estou vice-presidente na BIMEI, não é porque eu quero exposição, é porque eu acho que eu posso dar um pouquinho do meu para fazer o Brasil ser melhor. E isso eu bato sempre ali com eles. A gente tem que se dedicar para melhorar o futuro. Está nas nossas mãos. Então, não adianta só jogar a responsabilidade. Esse governo, nós não temos escola, nós não temos, o salário é ruim, as leis. Não adianta, só vai mudar se tiver uma ação da sociedade para isso. E aí eu acho que eu posso contribuir, e eu acredito que todos nós podemos contribuir. Né? E eu acho que é um caminho sem volta. O Brasil vai crescer, vai mudar. Todas as nações que passaram por crises piores ou até nem tão grandes quanto nós passamos, né? Essa última crise aí está durando 5 anos, né? Ela não acabou ainda, né? Ainda existe uma crise política muito forte, uma pressão negativa, quer dizer, complicado. Então, como é que a gente pode mudar isso? Com ações. A China fez isso e eu participei, vi por muito tempo ela se transformando, né? Hoje, se pega uma cidade como Shenzhen, tem 40 anos, 20 milhões de habitantes, é talvez a cidade mais tecnológica do mundo, uma das mais bonitas. Você pega um trem-bala lá, tem uma cabine de primeira classe melhor do que qualquer aeronave, avião. Né? Então, a gente merece um metrô desse aqui, um trem-bala no Brasil, né? Essa costa leste nossa aqui, vamos para o Nordeste, 10 horas de trem. Pô, que legal, né, meu? Será que a gente vai chegar lá? Eu acredito que sim. Tá? Eu sou um cara otimista. Não, acho que não. Não precisa tudo isso. Se a gente se unir, a gente reduz isso para
30%. Eu acho que mais 15, 20 anos, a gente está dominando essa matéria aí, fazendo a transformação. Né? Não sei, viu? Eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Já tem ações aí do governo pensando em, talvez não um trem-bala, mas um trem de velocidade média. Isso talvez ligar São Paulo e Rio, já vi alguma coisa nessa linha aí. Tá? Pessoal, não dá para falar de laser hoje sem falar na tecnologia aditiva, né? A gente também viu que outros parceiros outros players trouxeram aí já a matéria, né, à tona, e é fantástico, né? Tá aqui, como é que você vai aplicar isso? Ela não é 100% eficiente, fica uma sobreposição ali que você tem que trabalhar, não dá a precisão que dá uma usinagem, um corte. Tranquilo. Hoje, a inovação é acoplada ao centro de usinagem, né? Eu já vi, trabalhando, uma de 6 eixos, é fantástico, você consegue tirar a peça pronta. Então, unir o útil ao agradável, né? A necessidade de, talvez, seja a maior inovação do segmento hoje. Por quê? Ela ainda precisa de know-how, de experiência. Alguns fabricantes falam, eu tenho, mas não mostra, né? Com um centro de usinagem acoplado, isso e aquilo. Eu estou falando de adição de metal. Tá? A indústria deixar de produzir a partir da chapa e começar a partir do pó. Né? Você transformar a construção dos processos construtivos das coisas através de uma adição. Isso dá uma flexibilidade tremenda. Né? Cadê as ferramentas, né? As aplicações? Talvez em grande quantidade, não sei. Hoje, em resinas, estão se falando em altíssimas quantidades na injeção. Então, tem que olhar para frente, né? Principalmente a indústria. Qual vai ser o futuro? Para onde a gente vai? Né? Onde eu vou tendenciar os meus investimentos? Qual é a vida útil dos equipamentos que eu estou adquirindo hoje, mas não por qualidade, sim por aplicabilidade? Aqui vem uma revolução, né? A gente já vê no mercado internacional, não vou nem falar da China, mas no mercado internacional já tem casas construídas a partir da impressão 3D. Tá? Isso é uma revolução industrial. Eu não sei quanto tempo leva, nem aqui, nem na China, né? Existe uma parábola aí, né? Mas é real, já está acontecendo. Tá? A gente vê... Por favor. Sim. Sim. Pronto. Pessoal, eu vou só... não sei se todo mundo está ouvindo, mas ele esteve numa feira automobilística o ano passado e viu está sendo lançado o primeiro carro 3D, muito similar ao Smart. É isso? O que mais? Vou deixar o senhor falar. Bom dia. Bom, para quem não me conhece, sou o comendador Hector Silva, sou presidente mundial do Grupo Granville e a minha holding é a primeira holding internacional que está sendo montada no Brasil, inauguração daqui a 45 dias, estão convidados. Bom, ano passado estive em Frankfurt, eu tenho a minha maior subsidiária na Alemanha, em Bremen, e acontece o seguinte, foi lançado o primeiro carro em 3D, o protótipo foi feito em 2011, né? E no ano passado foi lançado em 3D o tamanho do carro Smart, o tamanho semelhante ao Smart. Já foi lançado a 2019, segundo semestre de 2019 a 2020. E nessa mesma data foi apresentada a primeira prótese feita em 3D e foi feito também o lançamento da primeira Fashion Week europeia, feito roupas em 3D. Como também foi apresentado óculos, né, feito em 3D. Tá? Aí veio a pergunta que se faz, se Leonardo da Vinci visse, eu ficaria meio maluco por ver tudo aquilo que ele apresentava e achava que viria. Né? Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, Nada. pela explanação. Acho que inovação, gente, está aí. Está todo mundo enxergando
o que é que está acontecendo. Isso é excelente. Eu fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença e pela possibilidade de nos trazer esse case. Não, obrigado. Inclusive, quando você falou de Shenzhen, eu tenho minha filial em Shenzhen. É a primeira, digamos, que eu tenho de subsidiária. Digamos, eu tenho na China, tem Hong Kong e Shenzhen. Sim. Hong Kong tem a parte de, eu costumo dizer na China, shipping, né? A parte Sim, de sim. logística. E em Shenzhen, a primeira que eu tenho a nível global, é na parte de carga perigosa. Parabéns. Né? E crianças que já começam, não somente falando em inglês, senão a ser educada, a levar, pegar um lixo e levar na lixeira. Isso. Com certeza. Se fosse isso no Brasil, olha, seria uma revolução muito grande. E já eu estive na OAB, inclusive, e foi comentado, eu comentei justamente que poderia ter isso a partir de inglês e espanhol, por ser espanhol segundo idioma. Ótimo. Agora, se imagina no Brasil, se não se fala nem inglês nem espanhol, imagina Precisamos nos preparar. Imagina um mandarim que iria ser obrigatório. Eu vou pedir também. licença para o senhor só um minutinho, porque senão eu não cumpro o Sim, horário não, aqui. só estou para comentar isso. Está correndo, mas foi prudente o seu comentário, espetacular. Muito obrigado. Pessoal, retomando aqui então, as tecnologias estão aí crescendo nesse segmento, né? Talvez o Einstein, quando inventou o primeiro filamento, enxergou o primeiro filamento, não imaginava, eu estou pré-julgando, porque ele foi um gênio, né? Com certeza ele pode ter imaginado muito mais, mas tudo isso que está acontecendo hoje no mercado de laser. Bom, a grande sacada aqui hoje é acoplar o desenvolvimento da impressão aditiva ao sistema integrado de usinagem, tirar a peça acabada, eliminar o processo. Maravilha. Corte a laser e seus impactos, né? A alta velocidade de corte hoje é real. Então você consegue cortar chapas 5 milímetros de aço carbono com velocidade de 12,5, 13 metros por minuto, com ar comprimido. Isso é uma loucura, é uma revolução total. Com o uso do nitrogênio ou ar. Quando eu falo ar comprimido, o nitrogênio também se aplica em altas velocidades, eles são muito equivalentes, né? Ao automatizar, permite maior sinergia com os novos conceitos da indústria 4.0. Hoje, o cliente, quando resolve adquirir um equipamento de alta tecnologia, ele não pensa só no raciocínio lógico que seria, vou comprar uma corte laser, eu quero cortar. Hoje ele quer cortar bem, ou seja, preciso alimentar esse material, preciso tirar essa peça cortada. Não adianta eu ter uma máquina rápida e eu não tenho gente suficiente capaz de abastecer e tirar a peça dela. Então, a aplicação de sistemas de FMS, a gente trabalha com um desenvolvimento do cliente hoje de forma diferenciada. E isso é uma mudança no mercado, né? Muitas empresas não se falavam em produzir equipamentos para a indústria 4.0. Hoje, quem não fala disso está passado. Ficou para trás. A realidade mudou. O cara quer produzir rápido, precisa abastecer rápido, precisa tirar a peça rápido com eficiência. E ele quer ter o controle na palma da mão dele. Então, software. Hoje, se você não tiver uma automação visual com os dados na rede, né, tá aí a 5.0 para a gente ver. O 5G, se você não tiver essa eficiência, não controlar a produção, não reduzir os seus custos, como que você pensa em competir no mercado nacional? E vamos além, no internacional? Hoje o mundo está globalizado, então está muito rápido isso, né? Aqui, corte de chapas mais grossas, né? A potência alta permite você cortar hoje chapas grossas. Eu tenho aqui um material específico, ali 90 milímetros de aço carbono. Você corta hoje, é aço inox, mas a gente corta aço carbono também. 20 mil watts, você corta 90 milímetros de espessura. 15 mil watts, 60 milímetros. 12 mil watts, 50 milímetros. Interessante, com velocidades especiais. Tá? Alta velocidade no processo. Isso já é uma realidade, né? Hoje, tem empresas, eu estou procurando ser muito ético e dizer, existem empresas hoje no segmento de corte a laser testando 30 mil watts. Tá?
A IPG falou nisso de manhã, a gente já se aplica a 20, mas já tem gente testando 30 mil. Bom, aqui eu fiz uma brincadeira, né? Eu, às vezes, me pego imaginando qual será o futuro das tecnologias como jato d'água, plasma, oxicorte, para metal mecânica. Tá? A gente sabe que o jato d'água se aplica a inúmeras atividades, que o plasma para grandes espessuras, o oxicorte maiores. Mas como é que a gente consegue imaginar hoje, fazendo 500 furos por minuto, usar uma pulsionadeira para furar chapa? Né? Eu acho que está mudando o negócio. E aí eu devolvo a pergunta aí para vocês raciocinarem. Como vai ser o nosso mercado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que vem por aí? A gente não sabe, né? O futuro nos aguarda com muitas novidades tecnológicas. Pessoal, dá para imaginar o que vem por aí? Complicado, né? Às vezes a gente se pega, eu não posso errar, né? Eu tenho que dar o tiro certo. Mas quem que imagina hoje, daqui a 2, 3 anos, como é que vai estar esse mercado de laser? Eu fiz um convite a vocês entrarem nesse meu raciocínio e se perguntarem o que vai ser do nosso futuro, né? Quem vai acertar ou errar na tecnologia? O mercado está mudando. A gente está vendo aí pequenos fabricantes de equipamentos que, somados, produzem a maior quantidade de equipamentos do mundo. Olha o mercado chinês, o que eles fizeram com a Revolução Industrial lá dentro. Né? Todos os grandes fabricantes, se não produzem lá dentro, tem fábrica lá dentro tentando produzir. E é uma inovação. Quem diria que a gente ia ter que migrar para a China, para a Ásia, para produzir tecnologia? Isso é uma realidade hoje, tá? A gente sabe disso. Então, devolvo aí o raciocínio a vocês, convido ao raciocínio, como é que vai ser isso, o que a gente pode esperar dessas tecnologias para contrapor a tecnologia do laser, quem vai vencer essa guerra? Né? A gente vai acabar aqui... Pois não. Também. Né? A hora que acabar, nós vamos fazer uma plenária, aí o senhor coloca a pergunta, a gente vai jogar para os debatedores, e eles estão puxando minha orelha, porque eu estou com o relógio contando aqui, e ainda falta... Eu participei de uma feira em Xangai, esse ano, e o que me chamou a atenção foram os números do mercado exclusivo da indústria de tecnologia laser chinesa. Tá? A fonte foi uma apresentação que eu vi lá em chinês, eu tenho aqui, se alguém quiser, posso repassar. Eu traduzi, e aqui eu colhi algumas quantidades. Potências abaixo de 500 watts, ou seja, até 499, excluindo 500, 90 mil unidades de geradores a laser, somente fabricação chinesa, foram fornecidos ou colocados no mercado industrial no ano passado. Gente, parece mentira, mas isso é alarmante. Tem uma revolução aqui. O custo despencou. O valor da aquisição dos equipamentos está mudando. Se a gente não se adequar à realidade, está fora do mercado, vai abrir espaço para os novos. Potências abaixo de 3.000 watts, 15 mil unidades de geradores. Isso foi o mercado de laser do ano passado, 2018. Eu tenho 2017 também, depois, se você quiser, eu te forneço. Potências acima de 3 kW até 12 kW, 1.220 geradores. Isso me assustou quando eu vi a apresentação, tomei o cuidado de fazer uma foto, e esses números mostram que ocorreu uma extrema evolução desse segmento. Né? Hoje, aquele laser que talvez não tivesse um know-how, ou que ainda não tem, está ganhando. E o know-how a gente ganha com experiência. Né? Usar a experiência negativa para melhorar. Os caras vendendo 90 mil unidades, eles vão aprender se eles ainda não souberam. Né? A gente tem que tomar cuidado. Tá?
Potências abaixo de 3.000, 15.000 geradores, de 500 a 3.000 watts. Cara, isso é um novo segmento, né? A gente está querendo vender máquina pesada, mas também tem um segmento de máquina leve aqui, ó. Talvez com um custo aquisitivo viável, talvez com a vida útil reduzida, mas baixo custo. Então, existe aqui um gap aí para a gente ficar pensando. Beleza? Ainda nessa mesma reflexão, se consideramos a tecnologia 3D de adição, como serão produzidos os bens que hoje são industrializados e os seus avanços, as suas novidades para 2030? Vamos fazer uma reflexão para daqui a 10 anos, né? Eu acho que adivinhar um pouco do que será o futuro é talvez diminuir a chance de errar na estratégia, né? Se a gente não enxergar isso como um ponto de sobrevivência, eu vejo isso como complicado, tá? Como aplicar a tecnologia de forma inteligente e se sobrepor a tudo isso? A gente não sabe o que vem para lá. Hoje o cara fala, vou comprar um equipamento, tudo bem, 20.000 watts. Um investimento, sei lá, $1 milhão. Um chute, né? Pode custar mais ou menos que isso, a gente sabe. Mas vou fazer um aporte desse, qual o tempo de retorno do meu investimento? Qual a vida útil desse equipamento? Quem falar que sabe é mentira. Com o avanço tecnológico, talvez daqui 2, 3 anos, 1 ano, pode estar ultrapassado. A gente viu isso acontecer com a tecnologia do CO2, né? Existem clientes que compraram máquina financiada em 2015, 2016, 2017, ainda de tecnologia de CO2. E eles estão com um abacaxi tremendo na mão, porque ele não tem mais competitividade, ele precisa de gerar gás, ele precisa do gás para gerar o laser, precisa dos espelhos para transportar, precisa de muita energia elétrica, um custo caro para poder produzir. E aí vem o vizinho dele, aquele concorrente que era até menor, investiu menos, comprou uma máquina de fibra ótica lá mais leve e está produzindo mais barato que ele. Talvez com eficiência, depende, né, do que ele se propôs. Por quanto tempo? Depende. Pode ser que não dure tudo isso, né? Mas fica a dica aí. O futuro nos aguarda com muitas novidades tecnológicas. Pessoal, foi isso a nossa apresentação. Eu procurei, imparcialmente, trazer um pouquinho do que é a tecnologia hoje de laser para a indústria metal-mecânica, corte e conformação, e procurei trazer para vocês alguns pontos que, ao meu ver, são extremamente relevantes para o futuro, né, de qualquer empresa que está no segmento. Se a gente não se alinhar com o que vem por aí, vai ser muito rápido para você falar, passou o trem, não peguei, esse aqui eu estou fora. E então as indústrias que transformam têm que estar atentas a isso tudo, né? Porque como é que elas vão produzir amanhã? Tem que olhar para frente, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito honrado de poder estar aqui, trazer isso para vocês. A gente preparou esse material com muito carinho, agradecer a todo o projeto TecMei, né? São muitas pessoas envolvidas, um trabalho maravilhoso. O Brasil precisa disso, Paulo. Eu acredito que o futuro, sem conhecimento técnico, está fadado a morrer. A gente está vendo o Brasil cada vez com menos profissionais qualificados, né? Basta fazer uma consulta de vagas que tem disponível no mercado hoje. Tem um desemprego tremendo. Tem mais de 30.000 vagas sem preencher. São vagas técnicas, falta capacitação. Então, eu acho que esse é o caminho. Parabéns pela assertividade, mas eu não consigo imaginar o futuro sem a troca de experiência entre os fabricantes e sem a conectividade com os usuários. O meu entender hoje o maior ponto de desencontro do cliente brasileiro é a falta de saber para onde ele vai. Tem um monte de coisa acontecendo aí, mas aonde eu vou? O que é certo? O que é errado? Vou comprar o quê? Por quê? Como eu vou usar isso? Então, fica aí para vocês a reflexão.
se a gente não transformar a informação em resultado, em resposta rápida, em fazer o cliente entender o que é o mercado hoje, para nós que somos do segmento é difícil entender a mudança. Como que está a cabeça vou chamar, dos nossos usuários, entendeu? Muita gente comprando de forma errada. Muita gente não entende a aplicação ou não acredita em tecnologia. Eu sou muito franco, em 2016, eu vendi uma máquina de CO2 porque o cliente falou, eu não acredito nessa porcaria. Eu quero CO2. Eu falei, então o senhor eu vou botar uma cláusula no contrato que o senhor tenha ciência disso, que eu falei para o senhor que essa tecnologia está fadada a morrer, e não vai demorar. Ele riu, e ele hoje quer migrar para a fibra ótica. Então, assim, muitas vezes a teimosia, ela existe, mas não é porque o cara quer ser teimoso, é por falta de conhecimento técnico, entendeu? É um problema, tá? Gratidão a todos, contem comigo, se precisar da apresentação, a gente vai disponibilizar, basta mandar por e-mail, e aí a gente já encaminha para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos.